Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor, satisfação muito grande, podemos retornar aqui 30 de julho de 2025, a nossa aula de número 238. Hoje nós estaremos encerrando a nossa série de perguntas escatológicas, estaremos iniciando a série de perguntas bíblicas e teológicas, sempre com a participação do pastor Ciro Sanches Ibord, irmã Ivone, seja muito bem-vinda, paz do Senhor. Maravilha, que bom podermos, irmãos, juntos compartilharmos destes momentos abençoadores. Irmão Eli Batista, carioca, Deus abençoe o irmão em Cristo Jesus, uma maravilha. Nós, irmãos, podemos compartilhar deste tempo para que podermos aprender a respeito de Deus e da sua palavra, não é? E juntos aqui crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa aula é online, não é? Sempre ao vivo, às quartas-feiras, a partir das 22 horas. Sempre às quartas, 22 horas, com raríssimas exceções, quando não podemos realizar, né, as aulas na quarta-feira, mas aí nesse caso a gente sempre comunica com os irmãos, no sentido de informarmos, né, as impossibilidades. Maravilha, nós... ao longo já de 5 anos, nós estamos realizando as lives com o tema de perguntas escatológicas. Em algum momento nós colocamos outras questões de jovens, né? Em outro momento também nós tivemos já com as questões bíblicas, indicação de livros, mas desta feita nós decidimos, né, finalizarmos com a série de perguntas escatológicas, e as perguntas escatológicas vão estar disponíveis para os irmãos que quiserem acessar no nosso canal no YouTube. É só acessar o canal no YouTube e as aulas estão ali para quem quiser assistir. E os irmãos têm liberdade para estar acessando, assistindo as aulas. E ainda assim, se ficarem dúvidas, né? Se ficarem dúvidas a respeito dos conteúdos, a gente vai estar sempre à disposição para estar respondendo, não é? Não é o fato de porque não poderão estar fazendo, deixando perguntas escatológicas para que possam ser respondidas aqui nas nossas lives, não é? É claro que nós vamos mudar a nossa ênfase, porém não estaremos ignorando de forma alguma as perguntas que chegarem nesse sentido aqui para nós. Deixa eu só reposicionar aqui, pastor, porque ainda não achei o ângulo ideal. Eu acabei trazendo um pedestal para poder usar aqui que, na verdade, não é o ideal. Ele não ficou joia, mas amém. Vamos lá. É bênção. Pai do Senhor, pastor Ciro. Paz do Senhor, pastor Ecos, tudo bem? Tudo em ordem, rapaz. Maravilha. Tá chegando bem aí meu tá áudio? Sim, tá sim. Com certeza está. Maravilha. Então estamos juntos aí, iniciando uma nova série hoje, né? Um prazer. Com certeza. Poder aqui, mais uma vez, live 238, hein? Que bênção. 238, maravilha. Vamos encerrar a série de perguntas escatológicas e vamos iniciar com a série de perguntas bíblicas e teológicas. Com certeza. Sim, pode falar. De maneira inédita, vamos encerrar uma série e já começar outra na mesma live, né? Aí, ó, maravilha, é isso aí. É uma oportunidade. É isso aí, uma oportunidade que Deus está nos dando de continuarmos aqui compartilhando o nosso tempo, né? Do nosso tempo, do seu conhecimento, para que os irmãos continuem sendo abençoados pelo aprendizado da palavra de Deus, né? Maravilha. Já acompanhamos aí, os irmãos já têm chegado, estão em estado conosco. O Gleison, eu já verifiquei aqui. Irmã Ivone, que já está conosco também, desde o primeiro momento, né, está conosco. Nosso irmão Eli Batista, seja muito bem-vindo mais uma vez. Cada um dos irmãos, é sempre bom a gente poder estar junto aqui e compartilhar. Esse tempo é apenas 1 hora, não é? A nossa aula na quarta-feira, aqui online, apenas 1 hora. Mas é isso, pastor, as suas considerações iniciais. Nós já vamos então entrar para a nossa pauta de hoje aqui da nossa aula. Tem a última pergunta escatológica e depois já as perguntas bíblicas e teológicas.
Os irmãos estão chegando, né? Eu gostaria de pedir que os irmãos convidem mais pessoas, porque hoje estamos iniciando uma nova pauta e vamos tratar de questões muito interessantes aí sobre a doutrina da salvação, sobre a hermenêutica, uma pauta diversificada hoje. Abrange soteriologia, né? Abrange também um pouco de hermenêutica e questões bíblicas também interessantes. Então, seria bom que os irmãos convidassem mais pessoas para participarem dessa nossa live, que está com uma temática muito interessante. Os irmãos que receberam a pauta, né, que foi divulgada, então nós vamos começar com uma pergunta escatológica ainda, e depois vamos ver, olha aqui, o que é expiação limitada, que é uma questão interessante, e outras, né? Com certeza. Então, não quero aqui antecipar que o pastor Hércules, que está aí no comando, e eu não quero dar spoiler, mas já foi divulgado, né? Com certeza. Mas quem está chegando agora é uma oportunidade para você, hoje que é um dia de quarta-feira à noite, geralmente tem futebol, né? O pessoal fica ligado no futebol, mas claro que estudar a Bíblia é muito melhor, né? Não tenha dúvida disso. Pois vamos lá então, meu pastor. A questão última aqui a respeito do assunto da escatologia tem base no texto de Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2. O que ou quem ou o que detém a manifestação do anticristo? Já em outras lives, em outros momentos, nós falamos exclusivamente a respeito desse assunto, não é? Mas nunca é demais. Muitos irmãos que chegam acabam tendo também essa dúvida, até porque de repente não participaram também das outras aulas e ainda mantém esta dúvida a respeito do que ou de quem que detém a manifestação do anticristo. Então vamos lá, a palavra está contigo. Então, antes de eu responder essa pergunta, acho que seria interessante, se o senhor puder ler aí para nós, porque a resposta a essa pergunta, não é? Está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. A gente pode ler. Vamos ler só um versículo para ganhar tempo, né? O versículo 8, por gentileza. 2 Tessalonicenses 2 e 8. Isto. Deixa eu abrir o texto aqui, porque a minha mão está ressecada e aí está difícil a folhagem. Mas vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Deu uma travadinha aí? Foi, deu uma paradinha, mas vamos lá. Agora foi. Tá certo. Então o senhor leu aí o versículo 8, né? O versículo 8 que diz que o iníquo será revelado, mas há um que o detém, né? Até que do meio seja tirado. Então, o iníquo aí, todos sabem, não precisa a gente se alongar sobre isso, todos sabem que o iníquo aí é uma referência ao anticristo, o homem do pecado. Então, o homem do pecado, nós sabemos que ele vai se manifestar, evidentemente, depois que a igreja for arrebatada. Então, alguns irmãos, claro, já se antecipam e dizem: o que está detendo o anticristo, claro, é a própria igreja. Mas a gente não tem aí no texto, de maneira expressa, que é a igreja. E também, mesmo no grego, a construção frasal aí é masculina, né? Então, é aquele que detém. Claro, alguém pode falar, o povo de Deus, por exemplo, é masculino. Então, não precisa ser a igreja, pode ser o povo de Deus. Só que, por outro lado, o povo de Deus, vamos dizer assim, em si mesmo, ele não pode deter a igreja. Né? Ou melhor, ele não pode deter. O pessoal fazendo barulho aqui, tocando um sininho aqui, não sei se
é jogo de Flamengo, Fluminense, o camarada fica tocando um sininho aqui. Acha? É, complicado. Deve ter saído algum gol aí. E aí o que acontece? A igreja, ela não pode por si mesma, é isso que eu ia dizer, deter o anticristo. Ou seja, a igreja ela não tem poder. A Bíblia diz que tudo nós podemos, claro, naquele que nos fortalece. Tudo posso, né, disse Paulo, naquele que me fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós não temos poder em nós mesmos. O próprio Senhor Jesus disse, eis que vos dou poder. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, não é a igreja que pode deter o anticristo. Ah, irmão Ciro, então se não é a igreja, então é o próprio diabo. Bom, o diabo também não é, porque o diabo não vai deter o seu próprio preposto, né? Porque o anticristo vai ser um preposto de Satanás. Então a única alternativa, veja, viável, biblicamente falando, é o próprio Espírito Santo. Claro, ele atua na igreja, a igreja por si mesma não tem esse poder, mas a gente sabe que o Espírito Santo que está na vida da igreja, ele é que pode deter o Espírito Santo. Então eu penso que quando, claro, não está escrito aí de maneira expressa, mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a Bíblia é análoga, então nós podemos entender que o único que pode deter, ou seja, a única força que pode deter, não é? Porque o irmão pergunta quem ou o quê? Então, se for quem, claro, é o Espírito Santo. Se for o quê, é a força do próprio Espírito Santo. Então, praticamente, nós temos aí a pergunta, o texto aí no caso, né, está no masculino, e eu não estou aqui com o texto grego agora, mas parece que é uma questão, é como se fosse uma pessoa realmente, né? Não é uma coisa, né? Então, é quem detém de fato, né? Então, é o Espírito Santo. Eu penso porque ele é que vai sair do meio, evidentemente, quando a igreja for arrebatada. Agora, sair do meio aí, é bom explicar que não é sair da terra, porque muita gente também difunde aquela ideia de que o Espírito Santo vai subir junto com a igreja. Isso aí já evoluiu, veja que às vezes a coisa vai evoluindo, agora já evoluiu para uma ideia de que é o próprio Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Sendo que Paulo falou, não é? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos, os que morrerem em Cristo estarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, né? A encontrar o Senhor nos ares. Mas não diz que nós vamos ser arrebatados pelo Espírito Santo. Até porque o arrebatamento, muita gente confunde o arrebatamento com uma ascensão, como aconteceu, por exemplo, com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi assunto aos céus. Agora, arrebatamento não é a mesma coisa que ser assunto, né? Ser assunto, a pessoa vai subindo lentamente, enquanto que no arrebatamento é algo rápido, é harpazo, né? Harpazo significa justamente como está no verbo grego, né? Está no texto, né? O verbo. Muita gente hoje em dia até toma isso como se fosse um substantivo, né? Harpazo, mas harpazo na verdade é um verbo, né? O verbo que significa ser tomado com rapidez, com força, é um rapto propriamente, né? Então, não haverá essa necessidade do Espírito Santo conduzir a igreja até o céu. É como se fosse realmente ser como se fosse não é um teletransporte, né? Mas é num abrir e fechar de olhos. A pessoa, ela desaparece e já está com o Senhor. Né? Não vai dar tempo nem de dizer aleluia completo. Só falar e termina de dizer aleluia quando estiver lá, não é? Então é isso, pastor Ecos. Eu penso que aquele que o detém é o próprio Espírito Santo.
Maravilha, é isso aí. A conjuntura geral da Bíblia aponta para isso. Não há outro meio de alguém fazer essa oposição que não seja o próprio Espírito Santo. Pois bem, meu pastor, com esta questão nós vamos encerrar então a nossa série de escatologia e vamos entrar então para a nossa série de perguntas bíblicas e teológicas, não é? E com certeza será aqui para todos os nossos alunos, irmãos e irmãs, um tempo de aprendizagem muito grande. E vamos então já para essa questão que está ligada à soteriologia, e esta questão diz respeito à expiação limitada. E a pergunta é exatamente essa: o que é expiação limitada? Pois bem, então estamos saindo da escatologia e vamos agora para uma pergunta que é da soteriologia, né? A soteriologia, que é a doutrina da salvação. Bom, quando nós falamos de expiação limitada, nós estamos falando de uma doutrina que é calvinista, né? É de uma tradição calvinista, porque, biblicamente falando, nós não vemos a expiação como limitada, né? A expiação é a obra que Jesus realizou na cruz para salvar a humanidade. Por exemplo, quando João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", João capítulo 1, versículo 29, João estava falando justamente da expiação. A expiação que não deve ser confundida com a redenção, porque a expiação tem a ver com o pecado que passou a todos os homens, né? O pecado de Adão, que é extensivo a todos os homens. Então isso é o pecado chamado também de original. O pecado original passou a todos os homens e, nesse caso, então, todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o pecado original. Todos são pecadores. Agora, quando falamos de redenção, aqueles que creem no Senhor Jesus e recebem o perdão dos seus pecados, eles obtêm essa bênção que é chamada de redenção. Ou seja, a expiação confere a todos a possibilidade de receber esse perdão, mas a Bíblia diz, e o texto áureo da Bíblia é João 3,16, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não é porque Jesus morreu por todos que todos serão salvos automaticamente. Então, quando nós falamos de expiação, não há que se falar de uma expiação limitada, porque Deus morreu por todos. Jesus, morreu por todos. Jesus provou a morte por todos os homens. Deus deu seu Filho para que ele morresse por todos os homens. Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz que Jesus morreu por todos. Nem todos são salvos, porque nem todos creem e se arrependem. Mas a expiação não é limitada. A expiação ela é ampla, ela é geral, ela é para todos. No calvinismo, você tem aquelas doutrinas que são designadas como 5 pontos do calvinismo, que são apresentados mediante uma sigla em inglês, né, que é chamada TULIP. Traduzindo para o português, a tulipa, né? Então, TULIP. TULIP em inglês, né, tem 5 letras. Aí nessas 5 letras, você encontra os 5 pontos do calvinismo. Então, a letra T, por exemplo, total depravity, depravação total. Porque eles creem, e nós também cremos, que o pecado se estendeu a todos os homens. Só que no calvinismo, a depravação total, ela é muito mais intensiva do que extensiva. Além deles dizerem que o pecado passou a todos os homens, eles dizem que o ser humano é impossível que ele possa crer e se arrepender, né? Então, eles falam de uma depravação total. Total depravity. Aí você tem o U de TULIP, que é unconditional election, ou seja, eleição incondicional. Eles creem que somente os eleitos foram escolhidos
antes da fundação do mundo. Então, a morte de Jesus acaba... A salvação não é fundamentalmente porque Jesus morreu pelos pecados, mas porque as pessoas já foram eleitas para a salvação. Então, a salvação depende muito mais da eleição do que da própria expiação. Só que aí eles dizem que a expiação ela é limitada porque Jesus só pode ter morrido pelos eleitos, porque se eles foram eleitos antes da fundação do mundo, então ele só pode ter morrido pelos eleitos. Então veja, a primeira letra, total depravity, depravação total. A letra U é unconditional election. Aí vem a letra L, que é justamente limited atonement, ou seja, atonement em inglês é expiação. Então, limited atonement é expiação limitada. Significa que Jesus morreu. Tá me ouvindo aí? Com certeza, pode falar. Tá. O senhor pôs a mão assim, eu Não, pensei é porque coçou. Ah, não. Tranquilo. Então, expiação limitada, quer dizer, Jesus só teria morrido pelos eleitos, né? Tulip. É o L. Aí tem o I, que é irresistible grace, né? Ou seja, graça irresistível, porque eles acreditam que como uns foram eleitos para a salvação e Jesus morreu por esses eleitos, quando eles são chamados para a salvação, eles não têm como dizer não. Eles são obrigados a aceitar, é uma imposição. É uma graça irresistível. Daí, irresistible grace. E você tem a letra P, que é perseverance of the saints, porque eles dizem que o salvo, ele vai perseverar. Por que ele vai perseverar? Porque ele foi eleito para a salvação. Se ele foi eleito para a salvação e Jesus só morreu pelos eleitos, e a graça é irresistível, consequentemente, esse camarada salvo vai perseverar. Mas aí, ao longo da história, evidentemente, a gente não está entrando nos pormenores da história, mas os arminianos, por isso que existe a disputa entre calvinistas e arminianos, e nós da Assembleia de Deus, nós temos uma inclinação, claro, para a posição de Armínio e também de Wesley, por isso que nós falamos de uma herança armínio-wesleyana. E os 5 pontos que nós defendemos são armínio-wesleyanos, que formam também um acrônimo, né? Eu falei de uma sigla, mas o nome mais apropriado seria um acrônimo, ou um acróstico, um acrônimo propriamente. Se os calvinistas têm tulip, nós temos facts, né? Facts, que também tem 5 letras. Facts. Aí você percebe que os nossos 5 pontos se contrapõem a esses 5 pontos do calvinismo. Quais são os nossos 5 pontos? O F, também em inglês, né? Facts. O F é freed by grace to believe, ou seja, libertos ou livres pela graça para crer, porque nós cremos na libertação do arbítrio. Porque Deus nos dotou de livre-arbítrio, mas por causa dos efeitos deletérios do pecado, claro, o ser humano, por si mesmo, não tem como fazer uma boa escolha no que tange a salvação. Mas mediante o convencimento do Espírito Santo, a graça de Deus que vem sobre o pecador, que é identificada como uma graça preveniente, porque ela vem antes, então o ser humano tem o seu arbítrio liberto, por assim dizer. Por isso que é freed by grace to believe, ou seja, livre pela graça para crer, né? Aí você tem a segunda letra que é veja, atonement for all. Olha como se contrapõe ao calvinismo. Se o calvinismo diz limited atonement, ou seja, expiação limitada, o arminianismo, ou a tradição armínio-wesleyana, diz atonement for all. E isso é bíblico, porque Jesus morreu por todos. Então, na verdade, a expiação ela é para todos. Atonement for all. Atonement é justamente expiação. Então, atonement for all é todos. Para todos, for all. Então, atonement for all. Aí o C, mais uma contraposição ao calvinismo. Conditional election. Não é unconditional, é conditional election. Ou seja, a eleição é condicional. Porque nós somos eleitos em Cristo. Na morte de Cristo, aqueles que creem,
claro, nele, e ele veio justamente para salvar aqueles que creem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, aqueles que creem são salvos. É como se fosse também uma eleição, não só pela presciência, mas nós cremos também numa eleição corporativa, porque Jesus elegeu a igreja. A igreja, claro, o povo de Deus está eleito para a salvação. E os indivíduos que vão sendo salvos na medida que creem e se arrependem, claro, eles vão ingressando nesse corpo de Cristo. Daí ser uma eleição corporativa. A igreja já está eleita para a salvação. A igreja será salva. E os indivíduos, claro, Deus sabe o fim antes do começo. Isso tem a ver com a presciência de Deus. Mas, diferentemente do calvinismo, Deus, não é porque ele conhece o fim antes do começo que ele determina aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão ser perdidos. Não, porque ele, dentro da sua soberania, ele deu ao ser humano a liberdade para escolher, porque ele não criou seres autômatos, ele não criou robôs. Então, veja, recapitulando, voltando à sigla ou ao acrônimo FACTS. F, Freed by Grace to Believe, ou seja, libertos pela graça para crer. Aí há Atonement for All, expiação para todos. Aí vem o C, Conditional Election, a eleição é condicional. Né? Aí você tem o T, que é total depravity, né? Ou seja, a depravação é total. Nesse ponto, calvinismo e arminianismo aparentemente estão em sintonia, porém, no arminianismo, esse total depravity, ele é extensivo, mas é intensivo também, mas a ênfase está mais sobre a extensão. Todos pecaram. Não quer dizer que as pessoas que pecaram, elas estão impossibilitadas de crer para a salvação. Elas podem crer, desde que tenham, claro, repito, o seu arbítrio libertado, né? Que isso aí tem a ver com a graça preveniente, a graça que vem antes. Então você tem aí total depravity. E a última letra, que também é uma resposta ao calvinismo. Se no calvinismo você tem perseverance of the saints, no arminianismo você tem security in Christ, ou seja, segurança em Cristo, ou somente em Cristo. Há segurança da salvação? Claro que há. Mas não é porque a pessoa foi eleita antes da fundação do mundo e aí ela pode fazer o que quiser, pode agir como quiser, e não precisa se preocupar porque uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Ela é salva permanecendo em Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança, no caso do calvinismo, eles dizem que o salvo persevera porque ele foi eleito. No caso do arminianismo, o salvo persevera porque, claro, ele depende, evidentemente, da ajuda do Espírito Santo, mas ele também tem que operar, como diz a Bíblia, operar a sua salvação com tremor e temor, disse Paulo. Operai, né? Ele escreveu aos Filipenses, operai a vossa salvação com temor e tremor. Tremor, isso aí. Exatamente. E o próprio autor de Hebreus também disse, né, que nós temos que ver, né? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, Hebreus capítulo 3, versículo 12 em diante, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo, antes exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Em outras palavras, se nós não estivermos em comunhão com Deus, com a igreja, se nós não perseverarmos em servir ao Senhor, nós podemos nos endurecer por causa do pecado, né? Então, nós temos que ser prudentes. Bom, eu acabei explicando aí, na verdade, os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo, mas por causa de um único ponto, é porque eles estão interligados. Então, o ponto do calvinismo é a expiação limitada, limite da atonement. E o nosso ponto é atonement for all, que se contrapõe ao limite da atonement, ou seja, a expiação para todos, porque Jesus morreu por todos. Mas aí os calvinistas dizem, não, esse todos aí não é todos, na verdade são todos os eleitos.
Ah, Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, não, não é o mundo. Na verdade, não é a totalidade do mundo, é só assim, um grupo do mundo. Então, eles tentam relativizar, evidentemente, a força, né, que tem a palavra todos, porque é uma palavra inclusiva. É evidente que, em alguns contextos, todos não é todos, nós temos que entender isso. Mas o contexto mostra quando todos não é todos, né? Agora, veja, por exemplo, Romanos 11:32. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado ou debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Eu pergunto, quem são esses todos que Jesus encerrou debaixo da desobediência? Foram só os eleitos? Não. Deus encerrou a todos, né? Todos aí a totalidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, como pode o todos da primeira sentença ser global e o todos da segunda sentença, no mesmo versículo, ser parcial, né? Se Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, é óbvio que Deus quer usar de misericórdia para com todos aqueles que foram encerrados debaixo do pecado. Ah, mas isso aí tem a ver com um grupo específico e tal. Pois é. Então aí começam as divagações tentando enfraquecer. Essa é a tentativa dos irmãos calvinistas. Mas eu vejo que, biblicamente, a expiação ela é ilimitada porque ela tem a ver com o pecado original, o pecado que passou a todos. E a redenção, claro, ela tem a ver com o pecado do pecador, aquele que crê, aquele que se arrepende. Então não devemos confundir expiação com redenção. Mas expiação não quer dizer que todos serão salvos obrigatoriamente, porque Jesus morreu por todos. Aí os calvinistas dizem, não, mas quer dizer então que Jesus morreu por aqueles que não podem ser salvos? Mas Jesus não morreu por todos para conferir-lhes instantaneamente a salvação. Jesus morreu até por aquele... Jesus morreu por aquele ladrão que estava ao seu lado. Os dois. Jesus morreu pelos dois. Só que qual foi salvo? Aquele que se arrependeu, né? Porque ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim quando entrares, né? E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro não se arrependeu. Então, a Bíblia é clara. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Muito bem, com essa apresentação fica fácil de entendermos essa questão que está ligada à soteriologia, a doutrina da salvação. A próxima questão, pastor, do nosso temário já é a respeito da bibliologia. Veja como uma coisa se estende, né, de uma doutrina sistemática para a outra. Como entender a Bíblia? É a pergunta. Sem considerar os contextos e linguagem da época? Aí entra na bibliologia e entra um pouco também na hermenêutica. Na hermenêutica, isso. Então, como entender a Bíblia sem considerar os contextos? Claro, você precisa, uma regra de ouro, né, da interpretação bíblica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Evidentemente, significa que você precisa atentar para o contexto. E o contexto não é apenas aquilo que está antes e depois do próprio texto examinado. É o contexto também histórico, é o contexto cultural, é o contexto literário, ou seja, o gênero literário tem que ser levado em consideração. Agora, a gente está falando de uma interpretação acurada, uma interpretação realmente de um hermeneuta, de um estudioso da Bíblia. Porém, Deus, que é sábio, ele colocou na Bíblia a doutrina da salvação, por exemplo. Claro, ela tem os seus pormenores, evidentemente, que são mais complexos, mas a parte mais básica da salvação, qualquer pessoa pode entender, que é justamente crer e se arrepender, né? A pessoa saber que ela é pecadora, a Bíblia diz todos, tanto que qualquer irmão que se converte, eu me lembro, quando eu me converti, pouco tempo depois eu estava pregando. E aí os irmãos me ensinaram, você vai pregar assim, ó, que o ser humano, você vai como um médico, né? O médico, ele na verdade, ele dá o diagnóstico e ele faz a prescrição do tratamento, do remédio. Então, qual é
qual é o diagnóstico? O ser humano é pecador, todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente tinha aqueles conhecia, estudava aqueles versículos-chave, né? Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, todos pecaram. Qual é a consequência da doença? É a morte, né? O pecado gera morte. Mas qual é a prescrição para a pessoa não morrer? É justamente crer em Cristo. Então, isso é muito simples, né, para se entender. Agora, evidentemente, quando você vai estudar outros assuntos, não é? O mestre Antônio Gilberto, ele dizia, né, que isso é uma verdade, claro, que as doutrinas bíblicas, elas são divididas em 3 grupos. As doutrinas mais fáceis, as doutrinas um pouco mais difíceis e as mais difíceis, as muito mais difíceis, né? Então ele dizia que as doutrinas mais fáceis são justamente as doutrinas ligadas à salvação. Não há dificuldade de uma pessoa crer que Jesus é o Salvador, que ele morreu por todos e tal, e quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tem as doutrinas mais difíceis, as doutrinas da fé cristã, e as muito mais difíceis, que são geralmente as doutrinas escatológicas. Claro que tem doutrinas de outros grupos também que são complicadas, são complexas tanto quanto as escatológicas. Mas, de maneira geral, as doutrinas escatológicas, tanto que nós passamos aí meses só respondendo questões escatológicas, Mais porque de ano. isso aí dá pano para manga, né? De fato, são questões difíceis. Agora, claro que o nosso irmão ele fez uma pergunta, aí eu creio que ele está falando de questões mais complexas. No caso de questões mais complexas, é evidente que nós temos que levar em conta o cenário histórico, né? O contexto histórico-cultural, né? Então, nesse caso, eu responderia para o nosso irmão que não dá realmente para entender a Bíblia sem considerar o contexto, né? Ou os contextos e a linguagem da época. Você tem que fazer uma análise histórico-cultural. Você tem que procurar entender realmente o contexto. Ou seja, nós estamos no século XXI. Para você entender o que está lá no século I, evidentemente, e naquela cultura oriental. Então, tem vários exemplos que nós costumamos citar em hermenêutica, por exemplo, aquela questão da saudação. Jesus falou: a ninguém saudeis pelo caminho. A pessoa, se fizer a pergunta o que significa para mim, ela pode, na verdade, se decepcionar. Como assim? Jesus não quer que nós saudemos as pessoas? Agora, o ideal, quando você estuda a Bíblia, é você primeiro perguntar o que significava para o autor e o que significava para os destinatários originais. Aí sim, você aplica para os dias de hoje, o que significa para mim, ou o que significa para nós. Porque entendendo o que significava para os destinatários originais e para o próprio autor, se você conseguir entender o sentido autoral ou o propósito do autor, claro, fica fácil para você aplicar para os dias de hoje. Então, como eu falei, essa questão da saudação, quando Jesus disse a ninguém saudeis pelo caminho, é porque a saudação naquela época era algo que demorava muito. Então, os discípulos estavam cumprindo um propósito, evangelizando. Já pensou se eles fossem parar para saudar cada pessoa? Não era um mero bom dia. A saudação Pai, envolvia Senhor, muita coisa, né? Pai, Senhor. Não é. Não Então era tinha assim. um ritual ali que a pessoa praticamente tinha que realizar, né? Naquela saudação. Então, pastor Edson, eu creio que é isso que eu poderia apresentar com respeito a essa questão. Muito bem, é isso aí. Para entender a Bíblia, tem que entender os contextos, com certeza, e a linguagem. A outra questão tem ligação aqui com a parte da impiedade e da iniquidade. A dúvida do aluno é essa aqui. Qual a diferença entre iníquo e ímpio? Ou ímpio e iníquo?
Em certo sentido, essas palavras são sinônimas, né? Ímpio e iníquo. Mas se você for pesquisar a fundo, claro, no próprio dicionário da língua portuguesa, o ímpio é aquele que não tem fé ou que tem desprezo pela religião, né? Então esse seria o ímpio, pelo dicionário, aquele que não precisa de valores, né, comumente admitidos. O iníquo, na língua portuguesa, é aquele contrário à equidade, contrário ao que é justo, pessoa má, a pessoa perversa, malévola, né? Então você tem uma diferença na língua portuguesa. Quando você vai para a Bíblia propriamente, né? Então, por exemplo, começando pelo ímpio. O que é o ímpio, biblicamente falando? No hebraico, o termo para ímpio é Hanef, né? Que literalmente é homem sem Deus. Homem sem Deus. É o ímpio. O ímpio é o homem sem Deus. É o termo Hanef, que aparece, por exemplo, se o senhor puder ler no Antigo Testamento, só uma referência, Provérbios 11, 19, por gentileza. 11, 9. Provérbios capítulo 11, versículo 9. Diz o texto: ó hipócrita, com a boca danifica o seu próximo, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. Aí aparece hipócrita, né? Isso. Pois tem algumas versões que aparece ímpio. Então o termo aí é Hanef, no grego, que é o homem sem Deus. Mas podemos ver também no grego a palavra é acebes, né? Acebes, que significa sem reverência por Deus. Ou seja, no hebraico é aquele que é o homem sem Deus, e no grego o ímpio é sem reverência para com Deus, literalmente. É um termo que aparece, por exemplo, em Romanos 4, versículo 5. Se o senhor puder ler aí, Romanos capítulo 4, versículo 5. Vamos chegar já aqui no texto. Romanos 4, verso 5 diz: mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então aí a palavra ímpio, acebes no grego, sem reverência por Deus. Então, o ímpio é aquele que despreza Deus completamente. Essa é a definição de ímpio. É o homem sem Deus. O iníquo no grego é o termo bagad, no hebraico, perdão, é bagad, e no grego é anomos. Veja, anomos. Anomos é uma palavra fácil de entender, aquele sem lei, né? Sem lei. Anomos, que inclusive é um título que é conferido ao anticristo. Porque o anticristo vai ser um homem que não vai respeitar a lei de Deus. Por isso que ele é um homem sem lei. Agora, no hebraico, você tem em Provérbios 22, versículo 12, a palavra bagad. Literalmente, aquele que age de modo traiçoeiro, né? Sem lei, no grego. No hebraico, o termo que aparece no original, no texto bíblico, na língua original, né? É aquele que age de modo traiçoeiro. Em Provérbios 22, versículo 12, nós temos esse termo. Se o senhor puder ler aí. Os olhos do Senhor, 12. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Então, as palavras do iníquo. O iníquo é aquele que age de modo traiçoeiro. No texto grego, nós temos aí um versículo que o senhor já leu, que é 2 Tessalonicenses 2 e 8, quando menciona o iníquo, o anticristo, é o termo anomos, que significa justamente sem lei, né? Sem lei é o anomos. Creio que deu para entender, né? Então Com a certeza. diferença, Fica fácil o ímpio é aquele que é totalmente sem Deus, é o homem sem Deus. E o ímpio. E o iníquo é sem lei, ou contrário à lei de Deus. Então, acaba, na verdade, as duas palavras acabam se associando, como se fossem sinônimos, né? Isso aí, em algum momento até uma é tomada, né, pela outra, mas tem, de fato, sentidos
opostos. Agora, o texto que nós temos aqui na referência, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 e o versículo 3 é o texto da eleição dos diáconos, né? A pergunta que o aluno mandou para a gente diz respeito a esse texto base. Atos capítulo 6, versículo 3. Estar cheio do Espírito Santo nesse texto é ser batizado com o Espírito Santo? O texto diz assim, ó: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aí a pergunta é sobre esta palavra que está aí no verso 3, onde diz cheio do Espírito Santo. Aí, nesse texto, é ser batizado com o Espírito Santo? Então, pastor, esse termo no grego, né, cheios do Espírito Santo, é um termo polissêmico. Então, dependendo do contexto, ele pode ter um sentido ou outro. Quando Paulo, por exemplo, utiliza, lá, Paulo, no caso, ele usa o verbo, né, enchei-vos do Espírito Santo, ali ele está falando de uma pessoa que é dominada pelo Espírito. Inclusive, ele contrasta com uma pessoa que está cheia de vinho, né? Ele diz, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora, em Atos dos Apóstolos, de maneira geral, o sentido que predomina na maioria das passagens tem a ver, é regido, né, pela primeira referência que aparece em Atos 2 e 4. Porque Jesus mesmo falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois, no capítulo 1, versículo 5, também ele fala dessa promessa. E no capítulo 2, versículo 4, diz que todos estavam ali reunidos, né? E de repente eles ouviram um som como de um vento veemente que encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, nesse caso de Atos 2 e 4, cheios do Espírito Santo tem a ver com o batismo do Espírito Santo. Eu penso que em Atos 6 e 3 também é o mesmo sentido. É o mesmo sentido. Porque na maioria dos casos, no livro de Atos, é esse o sentido. Por exemplo, Atos 9, 17, quando Ananias orou por Saulo, diz que Ananias orou por Saulo e Paulo foi cheio do Espírito Santo, né? Tem algumas exceções, que é o caso lá de Atos 4 e 8, que não diz que Pedro foi cheio do Espírito Santo, mas diz Atos 4 e 8, Pedro cheio do Espírito Santo, né? Ali ele responde, ele está falando ali perante o Sinédrio, né? Então, claro, Pedro já tinha sido cheio do Espírito Santo. Então é evidente que ali era uma descrição de alguém que já tinha sido cheio do Espírito Santo. Evidentemente, o contexto mostra isso. Agora, quando a Bíblia diz ali, Atos 6 e 3, escolhei dentre vós homens cheios do Espírito Santo e tal, ou seja, aqueles que já tinham também sido revestidos do poder do Espírito, tinham recebido esse dom. Então nós cremos que esse termo aí em Atos dos Apóstolos, também tem o sentido de batismo no Espírito Santo. Então, só para esclarecer, em Atos você vê esse termo 10 vezes, cheio do Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 4, claro, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. No capítulo 4, versículo 8, é Pedro que está perante o Sinédrio, Pedro que já tinha sido batizado no Espírito Santo. Claro, a pessoa ela é batizada uma única vez, e se ela mantiver a comunhão com o Espírito Santo, é claro, ela continua cheia do Espírito, e continua também falando em línguas, e continua, claro, tendo a manifestação das evidências daquele que é batizado no Espírito Santo, né? E no capítulo 4, versículo 31, diz que a igreja estava sendo perseguida, mas tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí também, pela construção frasal e pelo contexto,
eu penso que não é uma referência ao batismo no Espírito Santo, mas é uma referência, claro, a uma ação continuada do Espírito Santo na vida de todos, né? Ali para que eles também fossem cada vez mais usados pelo Espírito Santo, a manifestação dos dons e o próprio fruto, evidentemente, que estava na vida deles. Aí quando você vai para o capítulo 6 e 3, que é esse aí, claro, um dos requisitos para ser um dos diáconos da igreja primitiva, evidentemente, era ter recebido esta dádiva, que é o revestimento de poder. Não tem sentido aí ser... não tem como você defender que não é o mesmo sentido, até porque, se você fala da questão de todos, alguém diz, não, todo crente é cheio do Espírito. Todo crente, ele tem comunhão com o Espírito Santo, ele é dominado pelo Espírito, então aí não seria algo distintivo, se todos têm, né? Assim como todos são salvos, todos são cheios, é evidente que aí, quando Atos menciona isso, é uma referência ao revestimento de poder. E aí tem várias outras passagens, eu só fui dando exemplo, que de acordo com o contexto, né, o sentido pode ter alguma acepção diferente, mas na maioria dos casos é uma referência ao batismo no Espírito Santo. Eu vou parar por aqui, pastor Rex, não sei, creio que essa é a última pergunta, mas aí fica um tempo para o senhor fazer aí uma divulgação do nosso CETADB. Maravilha, meu pastor, mas está ótimo até aqui. Nós vamos ter para a próxima aula, na semana que vem, duas questões que já estão anotadas aqui para mim são essas. Os escolhidos serão a igreja ou os salvos da grande tribulação? A outra questão é esta: existe diferença entre inteligência e sabedoria? Obviamente que virão outras questões que nós estaremos divulgando, não é? Na próxima semana, para que os irmãos, aqueles que desejarem estar conosco aqui, possa estar. Agora vamos aproveitar aqui os momentos finais. Nós estamos com uma promoção que vai se encerrar no dia 31 de julho, a promoção onde os cursos ministeriais do CETADB estão com descontos convidativos, não é? O curso para a formação de obreiros, que inclui livro, vídeo-aula, frete e certificado, de R$ 192 por R$ 145. Esses valores que eu vou me referir aqui são os valores para aqueles que vão estudar de forma individual, à distância, sozinhos, né? EAD. Depois o curso de capelania evangélica, que é de R$ 215, está pelo valor de R$ 170. Aí está incluso o livro, a videoaula, o frete, o certificado e também a credencial de capelão de 215 por apenas R$ 170. Depois nós temos os cursos para a formação de jovens pentecostais, que inclusive é material escrito pelo pastor Ciro Zibordi, que está com um desconto de 128 por R$ 90, incluso o livro, videoaula. O livro é um livro de 296 páginas. Livro, videoaula, o frete e também o certificado por R$ 90. É um curso para ser realizado em 2 meses. Depois nós temos o curso de escatologia, perguntas escatológicas, que é exatamente o material que o pastor Ciro também escreveu e que até aqui nós estávamos realizando as lives, né? Sempre muito instrutivas, elucidativas, e os irmãos têm a oportunidade de ter esse aprofundamento estudando exclusivamente esse módulo, o livro Perguntas Escatológicas, R$ 90. Aí você também tem acesso ao livro, ao frete, já está incluso nesse valor, as aulas e também o certificado, R$ 90 apenas. Depois nós temos ainda um material do curso para a formação de educadores cristãos. É um material para treinamento e capacitação de professores para a escola bíblica dominical. Este módulo também é material para ser estudado em 2 meses, que também tem as suas videoaulas. E por R$ 90, com desconto de 128 por 90, você tem o livro, a videoaula, o frete também certificado. Nós ainda disponibilizamos, né, o material para discipulado de novos convertidos. Esse é um livro também para 2 meses a 3 meses de aula, e neste caso
o valor do módulo está por R$ 65,00. E neste não tem videoaula, é o livro e também o frete e o certificado. Ele não tem videoaula, porque na proposta do nosso curso de discipulado, um obreiro, um irmão ou uma irmã, estará reunindo com pessoas que estão vindo para igrejas para estarem sendo discipulados. Essa é a proposta do curso, por isso nós não fizemos videoaula deste material. Mas está incluso o livro, a videoaula e também certificado. R$ 65,00 é o valor deste curso para os nossos alunos. Então, estas as modalidades de curso. Deixa eu me referir ainda, tem o curso para casais, né? O Lar Cristão e a Vida Conjugal, um material escrito pelo pastor João Antônio de Souza Filho, curso para casais, também de R$ 128 por R$ 90,00, inclui livro, videoaula, frete e certificado. Você acessando as nossas redes sociais aqui no Instagram, no Facebook, também no nosso site que está fixado aqui, você pode tirar um print da tela e depois estar acessando, não é? No nosso site você tem informações a respeito de cada um desses cursos. Acessando o nosso site, você pode nos chamar também para o WhatsApp para tirar dúvidas que porventura você possa ter em relação a qualquer um dos cursos. Esses que estão em promoção, os cursos ministeriais, são os cursos que você realiza através de um módulo único. Agora, é claro, se você quiser estudar teologia e se aprofundar nessa questão, você tem a opção de fazer o bacharelado livre em teologia. São 39 livros. Não é arquivo PDF, não é nem apostilas, nada disso. São livros didáticos, 39 livros que você vai estar estudando no Bacharel Livre em Teologia, e você pode pagar em 13 parcelas de R$ 210,00 cada parcela. E ainda os cursos teológicos de nível básico, médio e avançado. Caso você identifique que não será possível fazer o bacharelado, a formação completa direto, você tem a opção de começar pelo curso básico, depois avançar para o médio e, por último, prosseguir para o curso avançado e aí finalizar a sua formação teológica também obtendo a graduação como bacharel livre em teologia. Então, as opções de curso são bastantes. Você pode acessar o nosso site e ali você terá acesso às opções do curso, as informações a respeito de cada um desses cursos e ainda pode nos chamar, estando no site, para o nosso WhatsApp. O site está na tela, aqui fixado, você tira um print, pode acessar o site e lá do nosso site você consegue nos chamar para o WhatsApp para uma conversa aí a respeito do conteúdo que é proposto por cada um desses cursos. E com certeza você será de fato abençoado, porque Deus está conosco nesta empreitada. Pastor Ciro, com a palavra para suas considerações finais, nós na sequência já estaremos encerrando a nossa aula de hoje, a aula de número 238, hoje 30 de julho de 2025. Hoje a irmã Clarinha não apareceu, né? Não, a Clarinha está aí no Rio de Janeiro, meu filho. Ah, tá no Rio? Estão de férias, né? Eles estão de férias aí naquele dia, que é na quarta-feira passada, ela esteve com a gente, na quinta eles viajaram para o Rio de Janeiro. Aí não apareceu. Certo. Porque quando ela está aqui, ela fica aqui de lado, ela fica louca para aparecer, ela quer ser vista. Pois é. Tá certo, Pastor Edson. Um prazer, então, poder participar aí de mais esta aula. E os irmãos que participaram aí, que estão até agora, convidem mais irmãos para participarem. A gente mudou a pauta, agora é uma pauta mais diversificada, né? Com certeza. E continuem perguntando que vai chegar a sua vez. Não tem dúvida. Nós respondermos a pergunta. Tá certo? Maravilha. Deus abençoe, foi um prazer. E estamos sempre juntos para continuarmos aí estudando juntamente com o CETADB, que é o Centro Educacional Teológico que mais cresce no Brasil. Que Deus abençoe nossos professores, nossos alunos, toda a nossa equipe, né? Aí em Apucarana. E é um prazer sempre poder contribuir com o nosso CETADB. Maravilha! Louvamos a Deus aqui pela vida da irmã Ivone, irmão Gleison, que está com a gente desde o início, o Eli Batista, irmão Landesman, olha aí, que maravilha, o irmão também está desde o início aqui com a gente, o irmão Mamed, né, lá do Acre, olha só, Sena Madureira. Desta feita eu não pude estar com os irmãos, mas não vai faltar a oportunidade de estarmos aí no Acre, juntamente com a Igreja do Senhor. Deus abençoe a todos, pastor Ciro, saudação aí
a toda a sua casa. A paz do Senhor, irmãos, até quarta-feira, a nossa próxima aula. Amém.